o país assiste a uma nova virada dramática no tabuleiro institucional. Senadores sob aplausos contidos e críticas fervorosas enfrentaram, em sessão pública, o ministro Alexandre de Moraes, alvo de denúncias bombásticas e acusações de operação paralela de poder. O confronto teve como estopim as revelações feitas pelo ex-assessor do CI, Eduardo Tagliaferro, perante a Comissão de Segurança Pública CSP, acusando o ministro de fraude processual e uso indevido de estruturas estatais. Na audiência, marcada por tensão e interrupções, Tagliaferro relatou que, após a ação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 2022, documentos usados para justificar a operação teriam sido produzidos somente dias depois, ou seja, com caráter retroativo. Ele afirmou que, se tem relatórios elaborados após a execução das operações, questiona-se quem determinou tais mandados e com base em que evidências formadas até então. A acusação atingiu diretamente a autoridade máxima do controle judicial no Brasil. Foi uma fraude processual, enfatizou ele, na plateia política, sobrou fogo cruzado. O senador Flávio Bolsonaro PL e RJ, presidente da CSP, interveio dizendo que seus papéis são indicadores de uma força paralela operando nas sombras do CI, e que é inaceitável que decisões do Supremo sob o comando de Moraes se sustentem sobre documentos que nasceram depois da ação. Ele afirmou ainda que encaminhará ofícios para ministros do STF, solicitando que suspendam julgamentos em curso até que as denúncias sejam apuradas. Por outro lado, o gabinete de Moraes reagiu teimosamente. Em nota oficial, defendeu que os relatórios simplesmente descreviam postagens ilícitas identificadas nas redes sociais e que estavam diretamente ligadas às investigações contra milícias digitais. A lavra da nota negou qualquer irregularidade ou manipulação de prazos. A audiência terminou com um clima de não aceitação generalizada. Senadores exigiam acesso completo aos documentos e periciais independentes. O ministro trocava defesas jurídicas robustas e justificativas técnicas, e o país ficava no meio dessa tormenta institucional, com tensões entre poderes e o perigo de ruptura. Enquanto o Congresso dá rédeas soltas à contestação do STF, nos bastidores se costura uma operação política. A abertura do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes ganha força. Parlamentares ouvidos em corredores afirmam que já estariam reunidas ao menos 41 assinaturas no Senado para autorizar a investigação. A iniciativa tem como pano de fundo mais do que ambição política é. Dizem alguns, uma reação institucional para frear o que consideram um excesso judicial. O senador Rogério Marinho pelo RN foi contundente ao criticar o recente voto de Moraes num caso que envolve a trama golpista. Pessoas estão sendo condenadas sem o direito à ampla defesa, declarou. Segundo ele, o que era para proteger a Constituição virou arma contra cidadãos, invertendo os polos de poder. Já Marcel Van Hatten Novo Rs, deputado, não hesitou. O golpe no Brasil foi dado, mas por este STF travestido de guardião da democracia, Moraes, por sua vez, já começa a se defender publicamente. Em evento recente, declarou que poderes que não se enquadram nas regras republicanas tentarão criar narrativas para fragilizar decisões judiciais. Ele não mencionou nomes, mas deixou claro que se vê sob ataque político e jurou resistir a qualquer tentativa de intimidação institucional. Também emerge com força a ideia de criar a chamada CPI da Vaza Toga, para apurar possíveis vazamentos, abusos e tramas paralelas dentro do judiciário. O senador Esperidião Amin PP, SE, anunciou que o requerimento já conta com 29 assinaturas e que é urgente levar essa investigação adiante. Ele sugeriu até a concessão de delação premiada a Tagliaferro, para garantir que suas revelações sejam oficialmente cobertas pela lei. Amin declarou: "Não podemos ignorar o que ele trouxe. Isso ultrapassa os limites da política e atinge a integridade do Estado. O jogo político avança entre acusações e retaliações, e o STF começa a ser visto por parte do Legislativo como instância que excede poder ao agir com pouca transparência. A polarização institucional se intensifica e cada passo daqui para frente pode definir para o bem ou para o mal os limites do sistema de pesos e contrapesos no Brasil."
Outra frente de tensão se abre na Comissão de Segurança Pública. Os advogados do Senado emitiram parecer recomendando cautela no manuseio dos documentos sigilosos trazidos por Tagliaferro. Alegam que parte dos materiais apresentem vínculo com investigações ainda em curso no STF, inclusive em sigilo de justiça, e que rasgar esse manto poderia ferir o ordenamento jurídico e arrastar senadores para dentro da mira do próprio tribunal. Com isso, o presidente da CSP, Flávio Bolsonaro, adiou a deliberação para a próxima reunião, alegando necessidade de tempo para que os senadores tenham acesso integral ao parecer e evitem decisões precipitadas. Não podemos agir como inquisidores, disse em uma declaração pública. Entretanto, a oposição reagiu com contundência. Para Jorge Cif PLSC, a cautela não pode servir de escudo para cobertar irregularidades. Ele afirmou que há, nos documentos, indícios de um gabinete paralelo atuando dentro do SI. Cif declarou que o parlamento não pode permitir que decisões do Supremo continuem a se apoiar em bases nebulosas e post-hoc. Outro ponto inflamável, o laudo pericial citado por Flávio Bolsonaro, que acusa a existência de manipulação de metadados em arquivos PDF usados como base de mandados judiciais. Segundo o senador, o arquivo principal, que embasaria a ação da planeamento familiar, teria sido produzido dias depois do desfecho da operação. Perguntamos: quem mandou produzir isso? Exigiu a ideia de que mandados judiciais foram formalizados com justificativas fabricadas depois dos atos chocou até mesmo senadores mais moderados presentes na sessão. Diante disso, a pressão para que o material seja liberado aos réus do caso de 8 de janeiro se intensifica. Vários parlamentares afirmam que, se isso for negado, estará sacramentada uma justiça de exceção. O clima na CSP é de suspense tenso e muitos parlamentares já falam em apoiá-lo como ponto de virada política. No centro desse embate está uma pergunta latina e instigante: quem vigia os vigilantes? Ou, mais diretamente, como conter um poder judiciário que acaba questionado não por adversários ideológicos, mas por membros de dentro do próprio Estado? Se as denúncias de Tagliaferro forem confirmadas por perícia isenta, a figura de Alexandre de Moraes deixa de ser apenas ministro e passa a ser protagonista de uma crise institucional. Se forem descreditadas, o STF reafirma sua supremacia perante o Legislativo e a sociedade e os acusadores arcarão com o desgaste político. Enquanto isso, o país observa. Nas redes, a hashtag Vazatogajá reaparece com força. Cidadãos comuns acompanham atônitos debates jurídicos que rompem com a vida prática presos em 8 de janeiro. Investigações sigilosas, processos que se arrastam, a narrativa está posta a juízes que atuam como políticos e políticos que afirmam estar sendo vítimas de abuso de poder. Para quem quer entender o Brasil de hoje, essa trama é o ponto em que o poder judiciário deixa de ser uma abstração e vira personagem com aliados, críticos, denúncias e retaliações. A cada sessão, cada proposta de CPI ou impeachment, cada nota oficial do STF, o país percebe que não estamos apenas diante de disputas entre partidos. Estamos dentro de uma guerra pela própria arquitetura republicana. O ápice da polêmica ganhou fôlego quando, em meio aos debates da comissão, senadores sugeriram que as decisões de Alexandre de Moraes não são apenas atos jurídicos, mas sim movimentos de um xadrez político cuidadosamente calculado. O senador Magno Malta Pelis não poupou palavras. Isso não é mais sobre justiça. É sobre controle, é sobre quem manda neste país. Se o Supremo continuar a legislar, o Congresso será reduzido a mero carimbador de ordens vindas de uma cúpula que não foi eleita pelo povo. A fala incendiou os corredores e provocou reações imediatas de aliados do ministro, que acusaram Malta de querer desmoralizar o Supremo para benefício de uma agenda política. Outro ponto que acirrou a polêmica foi a menção ao uso da Polícia Federal em operações que, segundo os críticos, teriam sido determinadas de forma arbitrária. O senador Plínio Valério, PSDB, acusou diretamente. A planeamento familiar virou braço armado de decisões monocráticas. Isso não é democracia, é coronelismo jurídico. A frase reverberou nas redes sociais, dividindo opiniões, mas conquistando o apoio entre setores da sociedade que já manifestavam desconfiança quanto ao protagonismo judicial.
Ao mesmo tempo, deputados da ala oposicionista reforçaram o clima de provocação. Nicolas Ferreira, PLMG, usou as redes para ironizar. O ministro que não aceita críticas agora terá de ouvir a verdade. O Brasil já entendeu que não existe democracia com censura seletiva. As palavras ecoaram como combustível para uma mobilização digital, fortalecendo hashtags que atacavam diretamente Moraes e indiretamente o próprio STF. Em resposta, ministros do Supremo sinalizaram que não aceitarão intimidações, classificando as falas como retórica inflamatória. Mas a percepção pública, nesse momento, parece pender para a ideia de que há algo a ser desvendado. A suspeita de que documentos e relatórios foram forjados ou manipulados após operações já executadas se tornou o ponto central da narrativa menos e um fantasma difícil de afastar. O cenário, portanto, está armado como um duelo de alto risco. De um lado, senadores e deputados que acusam o STF de ultrapassar limites. Do outro, ministros que se defendem com a toga e a autoridade constitucional. No meio, a sociedade dividida entre aqueles que enxergam abusos e aqueles que temem um enfraquecimento da Suprema Corte. E é exatamente essa tensão que deixa a pergunta final em aberto. Será este o início de uma ruptura institucional ou apenas mais um capítulo da longa disputa entre poderes no Brasil? Enquanto as revelações continuam a emergir, uma certeza já se desenha menos, nada voltará a ser como antes. O país está diante de um divisor de águas, e o destino político da República pode ser reescrito a partir dessa batalha.